O Ministério Público afirma que Michel Temer comanda organização criminosa há 40 anos. Direto para o Rio de Janeiro, som e imagem, Rodrigo Viga. Bom, daqui a pouco o Viga vem trazendo as informações dessa entrevista coletiva de ontem dos integrantes do Ministério Público, detalhando a organização criminosa e o envolvimento do ex-presidente Michel Temer. Rodrigo Viga. O ex-presidente da República, Michel Temer, preso nesta quinta-feira em São Paulo, chefiou uma organização criminosa ao longo de aproximadamente 4 décadas. Essa declaração foi dada por procuradores do Ministério Público Federal aqui do Rio de Janeiro, que integram a força-tarefa da Lava Jato aqui no estado. Essas argumentações serviram para fundamentar a prisão de Michel Temer e de outras pessoas ligadas a esse esquema. A procuradora do Ministério Público Federal, Fabiana Schneider, argumenta que ao longo desses 40 anos, a quadrilha de Michel Temer chegou a movimentar algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Dinheiro que foi recebido ou promessa de recebimento no futuro. É uma organização criminosa que está atuando até os dias de hoje, chefiada por Michel Temer e que tem contratos diversos com o poder público, manteve contratos diversos com o poder público, paralelamente à atuação de Michel Temer em cargos públicos, editando atos em benefício do setor privado. Segundo o procurador da Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Elraz, ao longo desses 40 anos à frente da organização criminosa, Michel Temer se beneficiou de contratos diretos e indiretos firmados com a administração pública. A forma como ele praticava os crimes, sempre por interposta pessoa, sempre utilizando-se dos contratos fictícios, pagamentos em espécie, é algo que nos causou muita surpresa, mesmo depois de 3 anos de Lava Jato. O advogado de Michel Temer, Tiago Machado, chamou de estardalhaço a prisão do ex-mandatário e afirmou que não há fundamentos sólidos para garantir a prisão de Michel Temer. Não há elementos para que seja feita uma acusação nesse sentido e não há também nenhum embasamento concreto para que se possa dar prosseguimento à investigação dizendo que ele é chefe de uma organização criminosa que perdura por mais de 40 anos. Até porque, se nós estivéssemos falando de uma organização que perdura durante 40 anos, isso já teria vindo a público muito antes. O ex-presidente da República, Michel Temer, foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira. Aqui na porta havia uma concentração de pessoas que desde cedo esperavam o ex-mandatário. Temer, que chegou junto com o ex-ministro Moreira Franco em um comboio da Polícia Federal, ouviu gritos de corrupto, ladrão e safado. Aqui na sede da Polícia Federal foi reservada uma sala especial para abrigar o ex-presidente da República, Michel Temer, enquanto que o Coronel Lima e o ex-ministro Moreira Franco foram conduzidos para o presídio especial prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá está preso desde novembro do ano passado o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Enquanto isso, os advogados de Michel Temer tentam um habeas corpus na Justiça do Rio. Rodrigo Viga. O Ministério Público Federal também informou que Moreira Franco pediu uma propina de 4 milhões de reais na concessão do Galeão, professor Vila. Ele é chamado, inclusive, no caso da Odebrecht, né, o caso Intela. O outro caso da Odebrecht, que ele é acusado em várias coisas, né? Essa turma aí não tem currículo, tem capivara, né? O Moreira Franco, lá na lista da Odebrecht, ele é identificado como Angorá, que é um apelido que surgiu na década de 80, que o Brizola, Leonel Brizola, que concorreu contra Moreira Franco em 1982 e venceu a eleição, na época havia o voto vinculado, houve uma tentativa de fraude, né, eleitoral, escândalo Proconsult. E o Moreira Franco estava envolvido, ficou em segundo lugar, que eles estavam querendo a cada um número X de votos brancos e nulos transformar em votos pró Moreira Franco. Ele é o apelido de Gato Angorá. Caso também do cabelo, tal, da figura do personagem, que já foi de vários partidos políticos. Ele apoiou o governo Fernando Henrique, é o ar-condicionado. Fernando Henrique, Lula,
o governo Dilma e o governo Temer. Ele apoiou os 4 últimos governos, inclusive foi ministro da Dilma 2 vezes, né? E ministro do Temer também. Então é um negócio escandaloso, tal. O envolvimento dele com corrupção é muito antigo, mas tem um dado interessante que apareceu ontem no correr daí das divulgações das informações, aquele depósito em dinheiro, em espécie de 20 milhões de reais foram depositar no banco em nome da empresa do Coronel Lima, que na verdade a empresa não é do Coronel Lima, de acordo com o Ministério Público Federal. A empresa está em nome do Coronel Lima, mas o real proprietário é Michel Temer Lulia. É bom lembrar que o último sobrenome do Temer é Lulia, não é Lula, mas são iguais, né? Lulia. E depósito em espécie. Você imagina se chegar com 20 milhões no banco e falar, eu quero depositar. E aí o gerente falou, pera, consultou o setor correspondente de compliance, falou, não, tal, não aceitamos, tal. Essa é a turma, né, que está por aí. Tá todo mundo de cabelo em pé dizendo, coitados, não merece ser preso. Os advogados têm de falar isso. Estão no papel deles. São pagos. Regiamente pagos. Vale sempre destacar. Agora, o resto não. O lugar dessas pessoas é na prisão. Isso abala a economia? Isso aí melhora a economia. Por quê? Um país que tem um ambiente político saudável, é saudável a economia. Por que a relação de corrupção e atraso econômico é tão forte? Por que a corrupção toma a África Negra? A África Negra é um exemplo de desenvolvimento econômico, não é onde a corrupção está presente. É o contrário. Os grandes países onde há desenvolvimento econômico, funcionam as instituições. Vide a América do Norte, a Europa Ocidental, o caso do Japão. E quando há casos de corrupção, como ocorreu recentemente na Coreia do Sul, que não é um país que está nesse top, mas é um país muito importante, houve apuração severa, um presidente, inclusive, e cadeia. Então não há relação. Então a impressão que dá, esse discurso é antigo, é o seguinte, não mexa na corrupção para deixar a economia andar. A economia não anda por causa da corrupção. É o inverso. É o inverso. Professor, só complementar uma coisa, quando a gente fala dos impactos que essa situação toda possa ter para a economia, para a tramitação da matéria no Congresso, não é que se rebata a ação da Lava Jato e o combate à corrupção. Isso é fundamental, é importante, faz parte de um compliance do país todo, não é só das empresas que foram envolvidas. Agora, pega muito mal para a imagem do Brasil ter 2 ex-presidentes. Eu acho que pega bem, ao contrário. Não, seria melhor que não tivesse, seria melhor que não tivesse, é isso que nós estamos falando, não é criticar a Lava Jato. O Brasil está numa posição em que a gente vê uma corrupção, uma teia de corrupção que tomou conta do país, e isso faz com que o Brasil não tenha uma boa imagem. É boa a imagem de combate à corrupção, mas é péssimo se ver o quanto que a corrupção avançou no Brasil. Rio de Janeiro teve 5 governadores presos, nós temos vários parlamentares implicados, nós temos 2 presidentes presos, nós temos 2 outros investigados, então nós temos todo um histórico de corrupção de longo prazo, quando a gente vê o Temer, por exemplo, 40 anos de corrupção. Então isso pesa e impõe uma certa cautela, porque não se sabe até que ponto que isso pode ir. Não que não tenhamos de fazer essa investigação, é constatar a realidade. Isso tem implicações sim sobre a economia. O Brasil tem, por exemplo, registrado alta de bolsa de valores, mas não é por um fluxo forte de capital externo. O investidor estrangeiro não fugiu, mas também não tem dado suporte para a recuperação aqui do Brasil. Há interesse, potencialmente, a gente viu isso no leilão dos aeroportos, mas o Brasil poderia ter um desempenho efetivamente muito melhor, não fosse essa corrupção toda que se espalhou para o Brasil. O combate à corrupção, na verdade, deveria ter começado muito antes, não deveria ter se instalado nesse nível que nós tivemos. A minha análise é oposta. Há uma leitura equivocada no Brasil de que a Lava Jato essa leitura é petista, no fundo. Veja como o Brasil é um país fantástico. A leitura petista é que o triênio 14, 15, 16 foi o pior da história, não por causa do PT, mas por causa da Lava Jato. Criou uma instabilidade, a ação da Lava Jato criou uma instabilidade política e teve reflexos negativos na economia. Essa é a leitura petista. Que o tal de mercado, que nunca me apresentaram, assumiu a leitura petista. Então, a culpa das questões de o país não andar é da ação da Lava Jato. Não! A Lava Jato é que está construindo um país, que é lento esse processo, com apoio popular, vale destacar, contra esses setores corruptos que são minoritários na política e na economia, mas são muito poderosos. A ação, o argumento ontem era que a prisão do Temer afunda a reforma da Previdência, assim como o episódio Joesley Batista afundou a reforma do Temer em 2017. Não!
Não, a prisão do Temer melhora o clima político, sim, sinaliza para os parlamentares que a história está mudando, não é que mudou, está em processo de mudança. A nova república foi enterrada nas eleições de outubro e esse período de transição que vivemos, que é um período de instabilidade política e econômica, vai ser um período de construção de uma nova ordem republicana que passa pela moralidade, pela ética e pelo respeito à coisa pública. Então, a prisão preventiva do Temer, eu comemoro nisso, acho muito bom. Prisão do Lula é um exemplo. Eu, se fosse investidor estrangeiro, nunca terei, 1 bilhão para investir, eu investi num país que combate a corrupção, não um país que fecha os olhos à corrupção, como o Brasil fechava antes de 2014. Não porque os brasileiros queriam corrupção, mas que a justiça não tinha até aquele momento coragem de enfrentar os poderosos. Daí a importância da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mudou o Brasil. A partir da Lava Jato, o Brasil é um outro Brasil. Graças a Deus.